Pati Discover Net. Olá, meus Tironet. Pati Discover. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada a vocês que estão aqui neste canal, que tá aí sempre me acolhendo. Muito obrigada de coração. Vou direto no assunto, tá? Isso aqui vai ser um resumo para a nossa live. Então, o que acontece? Depois que eu fiz aquela... Você já viu o título, né? Tá bom, seja bem-vindo. Depois que eu fiz aquela live que eu falei a respeito das crises de pânico que eu estava tendo na Polônia, algumas pessoas me procurou em particular e me perguntou: Patrícia, o que aconteceu? Assim, eu não acho que é invasão, tá? Afinal, se eu não quisesse ser perguntada, eu não teria trazido aqui para vocês. Então, não tem problema me perguntar. E aí, algumas pessoas me perguntaram o que aconteceu, o que desencadeou. Foi um medo por conta do conflito, da guerra, do que está acontecendo lá? Não, não foi isso, porque realmente receio a gente tem, mas não chega a tudo isso. Eu vou dar uma simplificada para trazer esse assunto melhor numa live para que você participe comigo, tá bom? O que aconteceu, no meu entendimento, foi o seguinte. Eu venho passando muitos estresse. E a crise de pânico, ela não está coligada a somente uma coisa, ela está coligada a várias coisas. Digamos assim, eu já falei aqui no canal que eu tive muito medo mesmo de fazer esse canal devido aos problemas de rejeição que eu já havia passado na vida. Então, devido a essa insegurança, medo, pânico, ansiedade, medo. Então, devido a essa insegurança, eu comecei a fazer o canal com muito receio. Com receio do acolhimento, com receio, que é o medo do julgamento, né? Ninguém gosta de ser julgado, gente. Mentira quem fala que tá tudo bem. Não tá. Alguns sabem aceitar, alguns sabem ligar algumas chaves, que tipo, larga pra lá, e outros simplesmente não têm aceitação de forma alguma. Cada pessoa reage de uma forma. Então, desde essa época, eu fiquei com muito receio. Quem acompanha aqui sabe que eu tive alguns problemas, né, na vida. E segundo o que a gente estuda, as crises de pânico, ela pode ser causada, né, que ela vem da ansiedade, ela vem do medo, ela vem do receio, ela vem do pique de estresse até 1 ano e 8 meses a 2 anos atrás. Então, naquele momento que comecei a ter as crises lá na Polônia, eu já fazendo curso de psicanálise, estando na especialização de personalidade que aprofunda nesses problemas, eu simplesmente deitei ali naquela varanda da minha sogra e comecei a contemplar o céu e agradecer a Deus por estar passando por aquela situação. Parece loucura, né? Não, porque eu pensei assim: Senhor, eu tô tendo oportunidade que algumas pessoas não têm. Não que eu não gostaria de forma alguma, se tivesse que escolher, eu não queria passar por isso. Mas já que eu estava passando, eu ia tirar o meu proveito. Porque já que eu estou nessa área, eu atendo as pessoas, então o que eu estou vivendo aqui agora, neste momento, está indo além do que os livros, os professores me ensinam. Vai muito além, porque eu estou tendo essa experiência, eu estou vivendo tudo isso aqui. Então, quando uma paciente, uma cliente minha dizer: estou passando por crise, estou ficando assim, assada, e eu vou conseguir entender muito melhor assim, ó, aqui na pele, o que realmente ela tá falando ali pra mim. A gente ter todo entendimento é uma coisa, mas a gente passar pela situação é outra. Quem já passou por tudo isso, né? Aceleramento cardíaco, falta de ar, aquela queimadura que dá assim, aquele calor que sobe aqui assim, é um calor, um suador, a gente soa frio demais. Falta de ar, muita falta de ar, e a sensação que eu vou ficar louca. Sensação de morte, eu vou morrer. É meio que você quer fugir, você não consegue fugir. Os pensamentos, eles ficam vagos, eles ficam meio que confusos. Se alguém estiver do lado da gente e começar a falar, dá um pique de estresse, porque você naquele momento, você só quer fugir de você mesma, mais nada. Então assim, acalma, vai passar, fica quieto, respira. Isso tudo, ao invés de ajudar, incomoda. Pelo menos pra mim, a pessoa me incomodava, porque os meus pensamentos estavam bugados, eles estavam saindo, eles não estavam ali conectados certinho. O que eu passei, tá? Então, assim, dentro desse patamar todo, é ruim, é horrível. Foram 18 dias
eu tendo crise entre 2, 3, às vezes eu tava dormindo e eu acordava com aquele batimento. A sensação é assim, de coração, era que meu seio tava batendo, encostando ali no colchão, de tão forte aquele aceleramento cardíaco. Vai dar um curto-circuito diferente aqui, né? Mas eu sabia, porque tem todos os manejos, temos as ferramentas. Então eu sabia o que estava acontecendo, né? A oxigenação no sangue. Então, esqueci alguma coisa, ignora. Então, assim, dentro daquele patamar, eu sabia a sequência que estava acontecendo. Então, eu não estava me apegando àquilo ali. Realmente, nós temos que aceitar o que está passando, aceitar o que está vivendo ali naquele momento, né? Ai, tô sentindo nada, não tá acontecendo não. Eu aceitava, mas aí eu procurava contar as estrelas, eu procurava pensar, nossa, como os prédios aqui é parecido com os prédios lá da minha cidade. Ai, que bom que a gente tá aqui, conseguimos fazer a surpresa, eu conseguia levar por esse lado. E teve um momento, assim, acho que foi no quinto dia, mais ou menos ali no quinto dia, que eu tava mas assim, me deu uma crise tão forte, mas tão forte, assim, do nada. Me deu uma crise tão forte, a gente tinha saído, tinha ido no clube, tinha feito um monte de coisa. E ali, assim, eu me lembro, recordo, assim, que eu tava na sala, arrumando alguma coisa ali na mesa, alguma coisa pra me lanchar, e ver aquele, assim, do nada, sem aviso nenhum, ver aquele queimor, ver aquela sensação, assim, que você quer fugir, né? Aquela angústia muito grande. E eu simplesmente deitei ali naquela varanda, olhando para o céu e pensei, Senhor, Padre Marcelo passou por isso. Passou muito pior, né? Padre Fábio de Mel se escondia debaixo da cama. Lembrei da passagem de Jó. Ah, peraí, não dá não. No frio a gente não vê mosquito aqui. Mas no calor, mosquito e abelha, meu Deus do céu. Deixa ele continuar voando aí. Então, eu deitada ali naquela varanda, eu só consegui pensar na passagem de Jó. E você está se comparando com eles? Não, não estou me comparando, porque o que eu falei para o Senhor foi, tenho certeza absoluta, que o patamar de consagração, de interação, de estar na presença com o Senhor é muito maior do que a minha. E ainda assim o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse com eles. Quem sou eu para lhe questionar? Eu vou aceitar, mas por favor me dá suporte para passar por tudo isso, porque não tá fácil, e realmente não tava. Só o meu marido sabia e mais ninguém. Eu sou introspectiva, então não é tudo que eu me abro, não é tudo que eu falo abertamente. Desde que eu entendi que eu sou uma pessoa introspectiva, mesmo que eu brinque, que eu converso, mas eu sou uma pessoa introspectiva. Então, ali naquele momento, eu não quis dividir. E eu também não quis os holofortes pra mim. Pra que as pessoas tivessem ali um cuidado, você tá bem, como é que você tá. Então, foi os dois motivos que eu não quis falar. Primeiro, que eu tava me entendendo, eu precisava desse espaço para que eu entendesse a raiz dessas crises, a raiz dessa ansiedade, né, bem aguçada. E aí eu precisava de tempo sem questionamentos. Eu precisava de tempo pra mim. E eu não queria, assim, que a família, o pessoal ficasse perguntando, e não queria que a minha família, os meus amigos aqui, ficassem preocupados se fosse, porque já quem é muito próximo sabe que eu tenho fobia, né, claustrofobia. Então eu não queria trazer essa preocupação, e quando vinha, e quando voltar, eu confesso que eu fiquei com medo de não conseguir entrar no avião. Eu confesso, eu fiquei com esse receio do nível que tava. Lá eu fui na farmácia, comprei mais uma medicação homeopática, eu já estava usando sertralina. Agora vamos lá, nas raízes do problema. Eu vou só pincelar aqui na live e iremos conversar sobre isso. As raízes do problema não é assim o que aconteceu ontem, anteontem. Você vem da sua infância, da sua adolescência, quais são as personalidades, as pessoas que têm mais probabilidade de ter crise de pânico, ansiedade e até mesmo a síndrome do pânico. Essas pessoas que ele teve que lidar com rejeição, com tragédias. No caso, né, nós tivemos aí o meu irmão que foi assassinado. É um pique de estresse muito, muito, muito alto. Pessoas que veio para fora, né, e não conseguiu de alguma forma, igual no caso eu tive separação, eu tive aborto, uma língua que eu não conseguia falar ela, uns receios muito grandes. Eu tô falando isso que eu tô voltando lá atrás, tá, gente? Tô voltando lá atrás.
rejeição. Então você já tem medo de onde você vai chegar, como você vai chegar. Eu tô sendo muito, muito franca com vocês, tá? E aí, quando eu fui abrir o canal aqui, eu me senti muito acolhida lá no grupo que a gente participava, pelas meninas, né? Porque assim, às vezes o YouTube que tá ali, pelo nível de pessoas que ele tem, a quantidade, ele não consegue te ver, você não tem acesso a ele. Mas você acaba fazendo um coleguismo com aquelas pessoas. E eu sou, sim, muito coração de muito me apegar. E quando houve todos aqueles problemas também, eu me chateei com algumas pessoas, né? Algumas pessoas que me julgaram, que não entenderam. Eu tô sendo franca e aberta ao que foi que eu fui buscar na raiz do problema. Não tô julgando ninguém, pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu tô falando. E você começa a se culpar também, né? Porque o medo vem a culpa. Você se culpa. Por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz amizade assim? Por que eu não fiz aquilo outro? E aí é a cereja do bolo. Até 2 anos atrás, pode acontecer de até 2 anos atrás, 1 ano e 8 meses atrás, pode acontecer um pico de 4, 5, 6 meses anterior, alguma coisa que aconteceu e de repente do nada aquela situação vem. E sim, aconteceu muita coisa aí nesse período recente, fora, né, os anteriores, então aconteceu bastante coisa. Então, dentro desse patamar todo que eu quero dividir com você, às vezes a pessoa, ela nunca mais, ela vai querer dirigir porque após um acidente veio a crise de pânico. Dessas crises não houve controle, ela só tomou medicação, ela não foi na raiz do problema, desenvolveu a síndrome do pânico, que vem outras medicações muito mais fortes para tomar. E a pessoa fica com fobia social, não consegue nem sair de casa mais, nem ir ao trabalho, ela se isola do mundo, se isola dela mesma, por conta de todos os receios. E ela, às vezes, numa conversação com o médico, ou às vezes ela mesma, ela vai pensar assim, foi por causa disso ou daquilo. Não, tem todos uns fatores a serem trabalhados. E nesses 18 dias, eu consegui me identificar dentro daquela Polônia. Eu consegui, assim, mergulhar dentro de mim de uma tal forma, que eu consegui me aceitar muito melhor. Eu tenho distúrbio de imagem. Você me vê magra e eu me vejo gorda. Você vê o meu corpo bonitinho e eu não vejo o meu corpo bonitinho. Então eu não só usava saia ou vestido com meia. Lá eu fui liberta, lá eu usava com short mesmo, sem meia, sem nada. E desde então eu não uso mais, eu uso sem meia. Ó, quem acha bonito, quem acha feio, quem vai criticar, isso é um outro assunto que eu vou falar com vocês depois. Foi uma crítica. Com os meus 15 anos que aconteceu isso, ver o medo, né, da crítica, o medo de ser julgada, e aí nunca mais eu usei. Então, esse resumo que eu tô dando pra vocês aqui, pra gente fazer uma live na sexta-feira, horário de Brasília, 7 horas da noite, mas eu vou colocar na comunidade para nós conversarmos mais sobre isso. Só um vídeo não dá para falar, tá? Então, vamos para uma live, vamos conversar um pouco. Depois que eu cheguei da Polônia, como uma pessoa que tem responsabilidade e sabe que não sabe tudo e que tem muito para aprender, porque é assim que a vida nos ensina, é você sabendo que você tem mais para aprender. Eu fui no meu médico, médico de família aqui, que se ele se ele achasse que havia necessidade, ele me encaminhava para um psiquiatra, que é o psiquiatra que trata, né? E aí eu conversei tudo o que aconteceu lá, como que eu agi, e ele olhou para mim e falou assim, Patrícia, mas por quê? O que aconteceu? E eu falei pra ele, falei assim, olha, eu acredito, e fui colocando pra ele os fatores, que eu vou falar pra vocês na live, mais específico, né, mais recente, eu tô falando de 1 ano e meio até 2 anos atrás. E um pique de estresse muito alto, mas não foi com questão dos meus atendimentos de estudo, tá, gente? Não foi, porque eu já tava de férias desde junho. E aí expliquei tudo, ele falou assim, olha, você tá super ok, não vou passar nenhuma medicação, você continua com essa medicação aqui que você já tá tomando, parabéns, você soube se cuidar lá, e se você tá conseguindo realmente lidar com a situação, é porque você foi na raiz do problema. Aí eu expliquei pra ele o que eu estudo, ele falou, ai, que bom, então te ajudou muito. Enfim. Desde que eu cheguei, eu não tive nenhuma crise de pânico. Eu tive algumas crises de ansiedade, que me incomodou um pouco. Mas nenhuma crise de pânico eu não tive mais. Nenhuma crise de pânico. Lá na Polônia, já
faltando 5 dias, 4, 5 dias para eu vir embora, eu já não tinha mais crises. Eu tinha, assim, uma certa ansiedade, até pelo receio. Tava chegando o dia de vir embora, será que eu conseguiria ficar lá no avião? Será que eu não iria passar mal? Mas aí eu comecei a conversar comigo mesmo. Depois eu vou contar um negócio pra vocês que aconteceu um dia de viajar, que eu falei, meu Deus do céu. Olha, tem que ter fé pra passar por algumas coisas, que não basta passando por a situação, ainda vem uns cão a tentar, gente. Misericórdia. Doença que não é não, pra minha cabeça não. É um pouco do espiritual ali, sabe? Tem que ter muita fé em Deus mesmo e saber entender. Enfim, sexta-feira, eu confirmo com vocês na comunidade, nós iremos fazer. Me desculpa pelos 15 minutos de vídeo, mas é um assunto, eu ainda tô falando muito rápido, pra pincelar. E na live iremos conversar sobre crise de ansiedade, suas raízes, como enfrentá-la. Não é receita mágica, não existe receita mágica. O que existe é experiências. Para um dar certo, para outros não. O que eu fiz? Eu fui pegando as ferramentas que nós passamos para os nossos pacientes. E uma ferramenta funcionou comigo. Eu fui pegando ferramentas e uma ferramenta funcionou. Isso acontece com qualquer pessoa, então não tenha preconceito. E se eu tô aqui para compartilhar, mas essa eu estou compartilhando com vocês. Muito obrigada, espero que você tenha assistido, espero que faça diferença na sua vida. E se você tiver interesse no assunto, sexta-feira nós iremos fazer essa live, tá bom? Eu estava aqui, ó, relaxando minha cabeça, pensando como eu iria trazer em vídeo, ou se eu falaria com vocês, como que eu ia fazer. E aí eu resolvi, eu já gravar esse vídeo, eu vou fazer live, e aí nós iremos conversar sobre outras coisas, né? O porquê que eu não desisti do canal foi lá também, ao entender a raiz da rejeição, ao entender a raiz ali do cancelamento, ao entender a raiz da manipulação por trás dos bastidores. Eu fui entendendo o que foi que me paralisou esse tempo todo. Eu entendi muita coisa, e não é culpa de ninguém, é minha mesma, porque eu permiti, porque eu não enfrentei, porque naquele momento eu não tive sabedoria de saber, de entender que eu poderia ir à frente. E detalhe, hein? Eu achei que estava tudo bem, porque eu não tenho ressentimento, não tenho raiva, não tenho mágoa de ninguém. Eu juro por Deus, não tenho. Então eu achei que estava tudo bem. Não. Ó, recalque, né? Esconde, subconsciente. Tá lá, ó, no inconsciente. Tá lá no inconsciente. Toda dor, todo medo, toda vergonha, toda humilhação, todo sentimento de injustiça. Tá lá no inconsciente. E sai. De alguma forma ele sai. Então, assim, eu quero compartilhar com você. Não existe culpados, tá? É uma sequência de coisas que aconteceu desde a infância até agora. E que aí chega uma hora que a panela explode. A panela explodiu, glória a Deus, que ela explodiu no momento que eu tenho ferramentas e que eu, graças a Deus, tenho conseguido passar. E eu quero compartilhar com você. Caso você precise dessa ajuda, eis-me aqui. Me desculpa pelo vídeo grande mais uma vez e Deus te abençoe. Se você está nessa situação, saiba, eu não sou melhor do que você. Se eu estou conseguindo vencer e com 18 dias eu consegui neutralizar e barrar essas crises, você também consegue. Nós conseguiremos, tá bom? Beijo, fica com Deus. Eu não podia faltar um mosquito ou a abelha passar aqui na frente, né? Sangue de Jesus tem poder. Bora lá.